Prezados irmãos e amigos em Cristo, tanto no Facebook como no YouTube, um dos assuntos mais candentes no panorama religioso atual são as heresias do Caco Filipe, arrastando multidões inocentes à perdição. Vamos ouvir a narrativa do discípulo de Caco Filipe. O louco está a querer dizer que neste tempo em que nós estamos a viver, aqui na Terra só tem um profeta. Um e único profeta. Eu gostaria que me respondesse primeiro aqui, para partirmos para o que Yosef disse aí, que João 3,16 diz que o caminho, a verdade e a vida é somente Jesus. Concordo que Jesus disse isso no tempo dele. Mas se eu dizer, por exemplo, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu profeta Noé para que quem cresce nele entrasse na arca e fosse salvo, é mentira. Quem era o caminho, a vida, a verdade no tempo de Moisés? Há quem foi a Deus senão por Moisés? No tempo de Jeremias, há quem foi a Deus senão por Jeremias? No tempo de Paulo, há quem foi a Deus senão por Paulo? Quando ele menciona aqui Tito, Timóteo e Silvano, são profetas, são discípulos de Paulo. Foram levantadas duas questões sérias. A primeira é: Deus envia em cada geração um só profeta cuja palavra salva as pessoas naquela geração. A outra questão é: cada um destes profetas que Deus envia a cada geração é o caminho e a verdade, tal como Jesus em seu tempo, segundo João 3,16. Talvez não ouvimos direito. Vamos repetir, vamos tornar a ouvir. Quem era o caminho, a vida, a verdade no tempo de Moisés? Há quem foi a Deus senão por Moisés? No tempo de Jeremias, há quem foi a Deus senão por Jeremias? No tempo de Paulo, há quem foi a Deus senão por Paulo? Quando ele menciona aqui Tito, Timóteo e Silvano, são profetas, são discípulos de Paulo. Ele diz que lhe seja provado na Bíblia que o que ele diz é mentira. A narrativa do falso profeta nunca é baseada na Bíblia. E se não citou um texto, ou seja, e se citar algum texto sobre aquilo que ele está a falar, se analisar bem este texto, com certeza vamos dar conta que a interpretação deste falso profeta está errada ou está deslocada da verdade. Agora, vamos parar e perguntar: ele citou alguma passagem bíblica que diz Deus manda um profeta em cada geração e cuja palavra salva? Ele tirou esta conclusão por dedução dele, vindo do seu mestre Caco Filipe. Ele não citou as escrituras. Em nenhum momento ele disse: a passagem tal nos confirma que Deus manda um profeta, um único profeta em cada geração, cuja palavra salva as pessoas daquela geração. Em nenhuma parte da Bíblia encontramos o ensino segundo o qual Deus manda profeta em cada geração. É uma dedução particular, acrescentada de mentiras. Noé, na geração dele, estava sozinho? Sim. Jeremias, na geração dele, estava sozinho? Sim. Isaías, na geração dele, estava sozinho? Sim. Ou talvez. E daí? A história bíblica acabou? Não. Na época do rei David, tinha sido aconselhado por dois profetas ao mesmo tempo. Isto é, eram contemporâneos, que são Gade e profeta Natã. Ou seja, profeta Gade e Natã. 1 de Samuel, capítulo 22, verso 5. Assim também como na 2 de Samuel, capítulo 12, encontramos esta narrativa, esta história. Outro exemplo é de duas profetisas contemporâneas, que são Miriam e a Débora. Isaías, capítulo 8, verso 3. Ele não mostrou provas bíblicas, mas nós estamos a mostrar provas bíblicas de ocorrências de mais de um profeta numa determinada geração. No Novo Testamento, todos os apóstolos que têm livros ou epístolas são também profetas, porque receberam revelações de Deus por intermédio do Espírito Santo. Atos, capítulo 1, verso 1 a 2. Todos estes são profetas da mesma geração. Ágabo, Paulo e as filhas de Filipe eram profetas da mesma geração. Atos, capítulo 21, verso 8 a 11. E em 1 Coríntios, Paulo exorta todos podereis
profetizar. Todos podereis profetizar, o que prova de que deve haver mais do que um profeta numa geração. Em Atos, capítulo 2, versos 16 a 18, a Bíblia diz: o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Filhos e filhas teriam visões e profetizariam. E esta ocorrência teve lugar no dia de Pentecostes. Todas estas são as provas bíblicas de que não há da parte de Deus alguma norma, lei ou restrição de um profeta para cada geração. E por outro, entre Malaquias e João Batista, há um intervalo de 400 anos em que Deus não enviou nenhum profeta à nação de Israel. Durante aquele silêncio, Deus não estava a salvar? Então, se Deus estava a salvar com palavra de qual profeta? Ficou provado esta narrativa do falso profeta, de que cada geração Deus manda um profeta cuja palavra vai salvar naquela geração, é uma mentira grotesca. Não tem nenhuma base ou um fundamento bíblico. A segunda questão é sobre João 14, verso 6, onde o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O discípulo de Cacó disse: Noé, Isaías, Jeremias e outros, em seu tempo, eram caminho e a verdade. Discípulo de Cacó disse, repetindo: Noé, Isaías, Jeremias e outros, em seu tempo, eram caminho e verdade. Afinal, prezado leitor, prezado ouvinte aí do outro lado, afinal, o que significa caminho e verdade? Jesus não disse que Ele mostra o caminho, mas sim Ele é o caminho. Jesus não disse que mostra a verdade, mas sim Ele é a verdade. Se Noé, Moisés, Isaías e outros em seu tempo foram iguais a Jesus, significa que Jesus é só mais um profeta como qualquer. E daí vem esta pergunta: então, se todos são iguais, por que são salvadores? E por que Cacó, por vezes, se finge de ser servo do Senhor Jesus, sendo os dois são iguais, são salvadores? Porque tem palavra que salva, porque eles são caminho, são a verdade. Caminho significa Ele é o único acesso a Deus, enquanto verdade indica que Ele revela a natureza de Deus e a realidade espiritual de forma completa e objetiva. Em resumo, seguir Jesus é o caminho para a salvação e a verdade encontrada nele. Isto é aplicável em Noé ou em Cacó, que são pecadores. Mostrar Cristo não é ser Cristo. Mostrar caminho não é ser caminho. Mostrar a verdade não é ser a verdade. Mostrar o caminho e a verdade às pessoas é fazer com que em estas pessoas se produza fé em Deus, porque é a fé em Deus que salva. É a fé em Deus que salva. A Bíblia declara: a salvação é pela graça por meio da fé. Efésios 2, 8 a 10. É com profunda dor que podemos escutar tamanha blasfêmia. Noé, em seu tempo, era caminho e verdade. Tudo isto é para colocar Cacó no centro e afastar Cristo ao dizer: em seu tempo Jesus foi caminho e a verdade, agora é Cacó. Enquanto a Bíblia não diz foi, mas sim é. Jesus é, até hoje, é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto vale em todo o tempo. Ele é o único nesta condição de Salvador, aquele que morreu pelos pecados de todos e por isto único mediador entre Deus e os homens. É colocado por um homem, criatura na condição de qualquer, por Filipe ou por Cacó Filipe. Quando alguém é salvo por intermédio de alguém, este alguém é Salvador. Então, quantos salvadores temos?
A palavra do profeta vinda de Deus não salva. Ela serve para produzir fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. E a salvação é pela graça por meio da fé. Efésios 2, 8 a 10. Conclusão. A narrativa não apoiada na Escritura, que cada geração Deus manda um único profeta, cuja palavra salva, é uma narrativa mentirosa. Esta narrativa é um subterfúgio enganoso para acomodar Cacó e ter a liberdade de introduzir heresias e usurpar o lugar de Cristo, na qualidade de anticristo. E, para sustentar esta narrativa enganosa, Cacó teve de inventar 8 batismos, assim como Branham inventou 7 eras da igreja. Mas sobre esta matéria falaremos num outro dia. Na Bíblia não está provada uma norma segundo a qual Deus envia um único profeta. Deus envia profeta quando quiser. Na nova aliança, todas as gerações têm muitos profetas e nenhum é superior do outro. Lembre-se que entre Malaquias e João Batista passaram 400 anos, 4 séculos, 4 gerações, sem que Deus enviasse um profeta para Israel. Como é que o povo era salvo? Com qual palavra que o povo naqueles 4 séculos eram salvos? Como é que as pessoas podiam ser salvas se Deus não havia mandado em 4 séculos um só profeta? Esta é a palavra que veio para si e para mim, para nós despertarmos contra as heresias do Cacó Filipe. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus.